O Kuwait é um país localizado na Península Arábica, na Ásia Ocidental, que faz fronteira com o Iraque e com a Arábia Saudita. Possui um território de aproximadamente 18 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 3 milhões de habitantes. Sua capital é a cidade do Kuwait e a língua oficial é o árabe, onde também possui um elevado índice de desenvolvimento humano. As mulheres no Kuwait estão entre as mulheres mais emancipadas da região do Oriente Médio. Em 2014 e em 2015, o Kuwait foi classificado em primeiro lugar entre os países árabes no relatório Gap Global Gender. Em 2013, 53% das mulheres do Kuwait participavam na força do trabalho e atualmente superam os homens. Elas têm uma longa história de ativismo político e social que começou na década de 1960 e continua até hoje. Mas como elas conseguiram chegar nesse patamar vindo de um país de grande maioria islâmica, onde a mulher é considerada ser humano de segunda classe? A partir do século XVII até a descoberta de petróleo na década de 1950, a economia do Kuwait foi em grande parte dependente do comércio marítimo. Enquanto os homens desempenhavam atividades marítimas, as mulheres se dedicavam ao lar e aos assuntos da família, como o controle de finanças. Para as famílias que poderiam pagar, casas foram construídas como um pátio e um harém, onde as mulheres passavam a maior parte do seu tempo. Esta estrutura, juntamente com altas janelas e portas que davam para o interior das casas, tirava as mulheres da visão pública. A participação de mulheres de classe alta na esfera pública foi limitada. No entanto, as mulheres de circunstâncias menos afortunadas tiveram uma experiência muito menos isolada. Elas foram para o litoral em uma base diária onde lavavam roupas de suas famílias e interagiam entre si. As meninas começaram a aprender a ler e a escrever em 1916, quando a primeira escola foi estabelecida. Após isso, muitas mulheres de meios modestos começaram a trabalhar como instrutoras religiosas. A primeira escola privada foi aberta em 1926, ensinando leitura, escrita e bordado para meninas. A escola pública começou a funcionar ativamente em 1937, embora a matrícula de jovens mulheres foi baixa por algum tempo, passando a ser mais presente durante a década de 1940. Muitas vezes, as próprias mulheres organizavam seus estudos básicos devido à segregação de gênero que era imposta na área da educação, além do ensino superior ser restrito aos homens. Em 1956, um grupo de mulheres jovens queimaram suas burcas para protestar contra a realidade de ter que ir para o estrangeiro para poder obter um nível superior. As mulheres do Kuwait há muito são reconhecidas como pioneiras com a voz no campo social, político, intelectual e cultural ao longo da história do país. A primeira mulher árabe presidente de uma universidade do Kuwait, na Kuwait University, e mulheres que atuaram como editoras-chefe dos principais jornais, revistas e veículos de mídia. Devido aos recentes esforços e sucesso na nomeação de juízas pela primeira vez na história do Kuwait, mais mulheres estão seguindo carreiras como promotoras públicas e advogadas. Essas etapas que o Kuwait deu para apoiar a capacitar as mulheres em vários campos como parte da sua implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU. O crescimento econômico no Kuwait não pode ser alcançado sem o pleno empoderamento econômico das mulheres. Esta é uma das razões pelas quais a CEF do Banco Mundial, recentemente aprovado pelo governo do Kuwait em agosto de 2021, inclui um GEF autônomo, que exige que todos os serviços de consultoria prestados pelo Banco Mundial no Kuwait ser visto através de uma lente do gênero. Além disso, o Kuwait tem priorizado o empoderamento econômico das mulheres em outros instrumentos políticos importantes, como o novo Plano Nacional para o Kuwait chamado Visão 2035. O Kuwait visa transformar o país em um pioneiro financeiro, cultural e institucional regional até 2035. Ela é construída sobre 5 eixos estratégicos e 7 pilares: administração pública, economia, infraestrutura, meio ambiente, saúde, capital humano e posição global. O governo do Kuwait visa impulsionar o engajamento das mulheres no mercado de trabalho sob o pilar do capital humano criativo, em alinhamento com a meta 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre igualdade de gênero. A Visão 2035
aspira a transformar o país em uma economia baseada no conhecimento, capacitando o setor privado para servir como principal motor do crescimento. Para atingir esse objetivo, oportunidades iguais para homens e mulheres devem ser fornecidas para que ambos contribuam efetivamente para a visão. E para apoiar ainda mais esses esforços de reforma de gênero, a Secretaria-Geral do Conselho Supremo de Planejamento e Desenvolvimento formou o Comitê de Assuntos e Negócios da Mulher em maio de 2021, com o mandato de impulsionar o empoderamento econômico das mulheres. Desde a sua criação, o comitê tem se concentrado em aumentar a participação das mulheres no local de trabalho. Ele desempenhou um papel fundamental na promoção de reformas em outubro de 2021 para exigir a não discriminação com base no gênero no emprego e proibir e criminalizar o assédio sexual no local de trabalho, em colaboração com a equipe consultiva de regulamentos comerciais para a igualdade do gênero do Banco Mundial, sob a National Jobs Projeto Estratégico. Embora ainda existam obstáculos como a segregação ocupacional, em baixa taxa de participação feminina de trabalho e normas sociais que restringem o acesso das mulheres às oportunidades econômicas, também existem muitas oportunidades para abrir as portas para uma maior inclusão econômica das mulheres no Kuwait. Os passos significativos acima mencionados, já dados pelo Kuwait, são um sinal de que o país é sério e outros países da região podem tomar nota dessas diferentes abordagens multifacetadas em seus planos para empoderar as mulheres. E aí, o que você achou de saber sobre o tratamento com as mulheres no Kuwait? Comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre isso. Se você quiser saber como é o lado pobre da China, clique no vídeo que está aparecendo na tela e até mais.